Olá, eu sou o professor Carlos Victor. Sejam muito bem-vindos para esta nova aula de física, certo? O tema continuará sendo dinâmica, essa aqui é uma continuação de uma sequência de aulas. Convido vocês a assistirem às anteriores, certo? Então vamos começar a aula de hoje, que é bem interessante. Vamos falar da lei deste homem aqui, lei de Hooke. Essa lei, toda vez que vocês forem mexer com algum sistema que tenha força elástica, é isto que vocês irão usar. Vamos considerar esse sistema aqui, ó, a seguinte situação. Na situação, certo? A mola está lá relaxada, não tem nada puxando ela, ela está lá relaxada. E tem o tamanho, certo? Qual o tamanho que ela está apresentando aqui, ó? Um tamanho x inicial, ó, x0. Então, acontece a situação B. Alguém vem, ó, e dá um puxão nela, coloca uma força nela, puxando ela para cá, que faz com que ela aumente o seu tamanho. E essa aqui é a variação de tamanho, certo? Dela. Essa aqui é o tamanho original e ela variou este tanto. Porque o que é a variação, né? Vamos lembrar. A variação de tamanho ou de qualquer coisa é igual ao seu tamanho final menos o inicial, certo? Então, ó, basicamente isso aqui é o tamanho dela final, ó. Tamanho dela final. Quando se tira, certo? Se subtrai do tamanho final, ó. Quando se subtrai do tamanho final apenas o inicial, resta apenas a variação. Então essa aqui vai a variação de tamanho, certo? Então na situação C, ela foi suprimida, certo? Soltou a mola e ela voltou ao seu tamanho natural, que é x0. Pelo fato de a mola ter recobrado seu tamanho natural x0, depois de ter cessada a força de ação, dizemos que ela experimentou uma deformação elástica, certo? Em seus estudos sobre deformação elástica, Hooke, que é esse gênio, certo? Que chegou a essa conclusão, então ele chegou a seguinte conclusão que ficou conhecida como lei de Hooke, que em um regimento elástico, a deformação sofrida por uma mola é diretamente proporcional à intensidade da força que a provoca. O que quer dizer que é diretamente proporcional? A deformação sofrida, certo? Então a deformação S delta X é diretamente proporcional à intensidade da força. O que é que isso quer dizer? Vou escrever bem aqui. Que aqui o delta X ele é diretamente proporcional à força. O que é que isso quer dizer? Que quanto maior a força, maior a deformação. Quanto menor a força, menor a deformação. Certo? E a lei de Hooke ela pode ser expressa matematicamente dessa forma. F é igual a K delta X, onde K é a intensidade da força deformadora, então a força que a gente utilizou para puxar. K ela é uma constante de proporcionalidade, já vamos falar sobre ela. E delta X, certo? Como já falamos, é a deformação, é aquele alongamento da mola, compreendido? E essa constante de proporcionalidade, K, ela é uma qualidade da mola considerada. Ou seja, ela vai variar, certo, de acordo com o material. Por exemplo, uma mola de um carro, ela é bem mais dura de se puxar, a gente vai usar muito mais força para poder abrir ela do que uma mola daquelas que a gente coloca a pilhazinha para o controle remoto. Olha a diferença das molas. Então, é aí onde entra esse K, essa constante de proporcionalidade. Compreendido? Então, dependendo do material, essa constante vai mudar. E ela é chamada de constante elástica. E no SI, certo? Eu vou escrever aqui, ó. No SI. No SI.
a unidade, certo? A unidade, unidade de K, certo? De K, que a gente já sabe que é constante elástica, é, ó, é newtons por metro. Aqui, certo? Fica um pouco óbvio, só que no próximo slide eu vou mostrar o porquê, certo? Porque que é essa unidade. Compreendido? Vamos considerar este modelo, certo, experimental, que dessa figura onde uma pessoa, certo, pega a ponta da mola e puxa ela para a direita. Aqui estamos vendo, certo, no começo, qual era o tamanho inicial da mola, que é CX0, certo? Uma pessoa puxou até ela ficar com esse tamanho X, ou seja, esse daqui até aqui, ó, é a variação, né, o delta X. Admitindo que a mola ela esteja em um regime de deformação elástica, o gráfico de intensidade da força exercida pela pessoa em função da deformação é esse aqui. Vamos ver o seguinte, ó. O que a gente pode tirar desse gráfico aqui, olhando assim para ele à primeira vista? Que, ó, quanto maior vai ser na força, ó, maior vai ser a deformação. Ou seja, quanto maior a deformação, também maior será a força. E esse comportamento assim linear, ele dura até o limite da elasticidade da mola, que é até você puxar a mola que chega uma hora que ela se parte, que ela se rompe. Então, esse gráfico aqui ele vai seguir até este ponto, certo? A partir daí, o gráfico ele se modifica, mas não vamos entrar nisso agora. E embora na apresentação da lei de Hooke a gente tenha nos baseado na deformação da mola, a conclusão que chegamos estende a quaisquer sistemas elásticos de comportamento similar, certo? Por exemplo, um elástico. Pegamos aquelas liguinhas de dinheiro, vai seguir a mesma lei, certo? A gente não vai se limitar apenas à mola. Qualquer sistema elástico vai seguir a lei de Hooke, certo? E o coeficiente angular da reta é representativa da lei de Hooke, que é o seguinte: ela, ela nos fornece a constante elástica da mola. É assim, ó. Então aqui, ó, o coeficiente angular, ele vai, ó, nos dar isso aqui. Isso aqui a gente já conhece, que a gente viu no slide passado. Que a força elástica, ela é igual a K delta X. Aqui ele apenas isolou o K, ó, de tal forma que jogou o delta X dividindo na força. Dividindo a força, deixa eu colocar aqui. Força dividido por delta X. Aqui fisicamente, fisicamente e matematicamente, como é que podemos entender isto? Fisicamente, né, que quanto mais força você vai utilizar, maior vai ser a deformação. E também que, ó, como a constante elástica ela está diretamente proporcional à força, então quanto maior essa constante, maior será a força que você vai utilizar para puxar. Como eu dei o exemplo da mola de um carro, você puxa ela tem uma constante elástica muito grande, então vai precisar de uma força muito grande para poder puxar ela. Já diferente de uma liguinha, por exemplo, uma liga de cabelo, você vai puxar, a constante elástica é muito baixa, você consegue puxar com muita facilidade. E a gente também pode ver, ó, que o K ele está inversamente proporcional à deformação. O que isso quer dizer? E quanto maior a constante, tipo, eu estou aplicando a força X, vou continuar aplicando ela. Eu vou aplicar essa mesma força
para puxar uma mola de carro. Aí eu vou pegar essa mesma força que eu puxei a mola de carro, que tem uma constante elástica muito grande, ou seja, eu consegui deformar só um pouco ela. Mas se eu pegar essa mesma força e puxar uma liga de cabelo, que tem uma constante elástica menor, ela vai deformar bem mais. Ou seja, quanto menor a constante elástica, maior a deformação. Quanto maior a constante elástica, menor a deformação. Compreendido? Para poder fixar este conteúdo, vamos responder essa questão. Ela diz o seguinte: o tiro com arco é um esporte olímpico desde a realização da segunda Olimpíada em Paris, no ano de 1900. O arco é um dispositivo que converte energia potencial elástica armazenada quando a corda do arco é tensionada em energia cinética, que é transferida para a flecha. Em um experimento, medimos a força F necessária para tensionar o arco até certa distância x, obtendo os seguintes valores. Daqui esse gráficozinho, essa é a tabelinha. O valor e unidade da constante elástica do arco são. Aqui ele falou de energia potencial elástica, energia cinética, mas não precisamos de energia para poder resolver essa questão. Ela é bem simples, certo? Então, não precisamos nos desesperar. Vamos utilizar o seguinte, o que é que ele quer? Constante elástica. Quem é a constante elástica que a gente viu como é que conta? Constante elástica é igual a quê? Igual a força, certo? Utilizada dividido pela deformação. Então, é o seguinte, qualquer um desses dados aqui, ó, vai nos fornecer, vamos escolher um deles. Obviamente, vamos escolher o menor, né? Que é esse aqui. Porque qualquer um deles vai dar a mesma coisa. Então, vamos escolher aqui o menor. Qual é a força? A força, ó, é 160 newtons. E qual é a variação do tamanho? É aqui onde vocês erram. Não é 10, é 10 centímetros. Só que, qual a unidade de medida? Tem que ser em metros. 10 centímetros é igual a 0,1 metros. Isso aqui a gente pode... É bem simples, certo? Responder. Você multiplica embaixo por 10, para ficar igual a 1. E multiplica em cima por 10. Para ficar aí... Porque quando você multiplica com o número embaixo, tem que multiplicar em cima também. Em cima, 160 vezes 10 fica 1.600. E embaixo, certo? 0,1 vezes 10 fica 1. Então 1.600 dividido por 1 vai ser 1.600. Qual a unidade de medida? Newtons por metro. Pronto, aqui está a resposta. 1.600 newtons por metro. Qual é a letra? Não tem. Ah, mas então aqui você já errou, professor. Não. Vamos fazer o seguinte. O que é o quilo? É você pegar aquela medida e dividir por 1.000. Então se eu dividir isso aqui por 1.000, vai ficar igual a 1,6. Então vai ficar 1,6 kg Newton por metro. Às vezes é a unidade de medida que a gente tem que prestar atenção. Pronto, agora aqui tem, né? Letra B. E para comprar exercício para casa, certo? Eu quero que vocês calculem qual vai ser a força que vamos ter que empregar para uma deformação igual a 40 centímetros. Ou seja, vamos aumentar isso aqui, ó. Colocar mais um para cá. Então, vamos ver qual é a força para poder deformar 40 centímetros. A gente já sabe que é constante elástica, agora o resto é com vocês. E esta foi a nossa aula de hoje sobre a lei de Hooke. Uma aula curta, bem simples. Espero que todos tenham entendido. Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus e até a próxima.